Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar, aula de número 6, vamos dar sequência aqui às aulas e agora nós vamos continuar aqui o processo. Vamos lá, nós estávamos fazendo o quarto, né, ajeitando aqui o quarto, temos aqui o quarto 1, quarto 2, o banheiro, a cozinha. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos continuar aplicando o comando trim, enter. Vamos aqui, limpar aqui. Ok, o que mais? Deixa eu verificar aqui. Bom, nós vamos limpar aqui, né? Ou melhor, aparar, né? Vamos aparar aqui. Deixa eu ver, aqui também. Agora nós vamos abrir o vão das portas e também abrir o vão das janelas, né? Para que possamos inserir blocos. E aí nós vamos aprender as próximas aulas a trabalhar com blocos. Bom, uma vez feito isso aqui, vamos lá, o que mais precisamos fazer aqui? Olha, aplicar o comando trim, sempre comparando o teu projeto, né? No caso a tua plantinha, com o projeto que você está realizando aí, né? Que você está fazendo aí. Observe que aqui tem, por exemplo, vamos mais para cá, né? Aqui nós estamos na varanda. E a varanda possui aqui uma coluna, né? Vamos lá, comando trim, enter. Tá, vamos tirar aqui esta linha. E vamos tirar essa linha aqui também. Pronto. E também essa linha aqui, né? Ok, nosso projetinho está quase pronto. Deixa eu tirar aqui essa... Aqui nós vamos selecionar isso aqui, tirar com a borracha. Esse aqui era um exemplo que eu estava passando, né? Então, olha só, nossa planta está quase pronta. No caso das portas, geralmente porta de entrada, ela tem aproximadamente entre 80 a 90 centímetros de abertura, tá? Isso aí, porta de entrada sempre é uma porta um pouco mais larga. A porta do banheiro, ela pode ser uma porta mais estreita, por quê? E dentro do banheiro a gente vai entrar só com o quê? Louça sanitária, então não tem necessidade de entrar com utensílios, né, que sejam muito largos, que não passem na porta. Então, 60, 70 é aproximadamente o padrão que se usa. Já as portas do quarto também podem estar entre 70 e 80, se bem que uma casa básica, simples, ela é mais comum a de 70. O que nós precisamos fazer agora nesse projeto aqui é exatamente definir aqui a nossa boneca. O que é uma boneca? A boneca, se vocês procurarem aí, pesquisar, é uma linguagem na área civil onde a gente identifica os cantos da porta, né? A porta ela não começa exatamente no canto vivo. Existe uma pingadeira, né? Que é qual nós chamamos de boneca, né? O canto da porta, né? Então vamos fazer esses cantos. Observa aqui agora, olha, aqui nós temos uma linha. Quando nós clicamos na linha, você observa que aparecem 3 pontinhos. Nós chamamos, esses pontinhos são chamados de grips, né? Esses pontinhos, eles mostram o início, né, da nossa linha, mostram o final da linha e mostram um pontinho central, ou seja, o meio da linha. É interessante que se eu fizer isso com qualquer linha, olha só, ele vai dar essa representação de ponto inicial, ponto final e um ponto central. Porém, quem instala o AutoCAD, ele tem um certo probleminha aí. Qual é o probleminha na realidade? Que não se trata de bem um problema. É que não vem habilitado a função midpoint, ou seja, funções de captura. Então vamos falar um pouquinho dessas funções de captura. Até agora nós estamos fazendo o projeto, mas não comentamos sobre funções de captura. Então eu vou abrir aqui o comando, né? Na realidade eu vou iniciar um arquivo novo e vou explicar aqui, não vou explicar todas as ferramentas de captura, vou explicar apenas algumas delas, as mais comuns, e no decorrer do estudo a gente passa uma aula mais abrangente. Mas o que são os pontos de captura? Por exemplo, eu tenho uma linha aqui, tá? Deixa eu desligar aqui o Dynamic Input, né? Então eu tenho aqui, ó, eu vou ligar o F8. Lembrando que o F8, qual é a função dele? Manter a linha fixa no plano horizontal, plano vertical, tá vendo? Ó, ele não desloca além desses dois sentidos, horizontal e vertical.
Quando eu desligo aqui e passo para o polar, observa que eu tenho então uma facilidade de poder então fazer um movimento em diagonal com a minha linha, ok? Mas não é esse o assunto agora, vamos continuar falando aqui dos pontos de captura. O que são esses pontos de captura? O responsável por esses pontos de captura é essa ferramenta aqui, ó, este botão aqui chamado Snap, né? Quando eu clico aqui, eu desmarco, é como se eu tivesse desmarcado a opção de capturar, né? De fato eu fiz isso, desmarquei a opção de capturar. Ou seja, se eu vier com o comando linha aqui e aproximar aqui, olha, desta linha já existente, observa que não vai aparecer nada, ou seja, eu não tenho um ponto de referência. Olha, tá vendo? Eu não consigo, porque não existe uma referência para que eu venha a conectar esta linha com o comando, né? Com a linha que eu acabei de clicar aqui. Então é necessário ligar este ponto de captura. Quando eu clico aqui, olha, observa que ao aproximar o ponto de captura, ou melhor, aproximar a linha, comando linha, automaticamente o ponto de captura ele já aparece nas pontas da minha linha, tá vendo? Ó, esse ponto de captura em específico se chama endpoint, né? Endpoint. Agora tem um porém. Se eu precisar clicar no centro da minha linha, ou seja, pegar o meio da minha linha, olha aqui, no meu caso aqui, ele aparece que é o midpoint, porque já está habilitado. Mas, quando você instala o AutoCAD, se você observar, você que instalou recentemente o AutoCAD, você vai observar que esse ponto de captura ele não aparece, dificultando para a gente pegar o centro da linha. Então, o que eu devo fazer? Olha lá, com o botão direito, em cima do botão aqui, olha, da ferramenta de captura, botão direito, vai aparecer aqui, olha, alguns pontos de captura, tá vendo? Nós temos aqui endpoint, midpoint, mostrando aqui para mim que esses pontos estão habilitados, olha, eles estão marcados aqui, ó, tá vendo? Então, por exemplo, aqui o endpoint, que é o que eu acabei de capturar, ele se encontra marcado aqui, ó, midpoint também. Então, o que acontece? Provavelmente o teu vai estar assim, ó, não vai estar com esta marcação. E aí você não vai conseguir pegar o meio da linha. Então, essa é a grande dificuldade. Se eu vier aqui, por exemplo, nessa última opção chamada Object Snap Settings, configuração aqui dos objetos snaps, e clicar aqui, vai abrir uma caixa. Essa caixa aqui, ela está mostrando para mim, olha, dentro desses quadradinhos, o que é que se encontra habilitado. Eu tenho a opção aqui, perdão, eu tenho a opção aqui de Select All, ou seja, selecionar todos os pontos de captura e dar um OK. Então, tudo quanto é ponto de captura agora vai me aparecer aqui, ó. Porém, isso não é muito interessante, tá? Ter todos os pontos habilitados. Às vezes, ele próprio, né, esse ponto de captura, ele às vezes também acaba dificultando um pouquinho no processo. Então, é interessante que eu tenha essencialmente aqueles pontos de captura que eu vou utilizar. Ou então, pegar exatamente esse ponto na medida da necessidade. Então, aqui eu vou, por exemplo, clicar em Clear All, vai desabilitar todos os pontos de captura, certo? E eu vou agora escolher aqueles pontos em que eu mais utilizo, que eu sei que eu vou utilizar com frequência. Quais seriam esses? Endpoint, que é o início de linha, né? Midpoint, que é o meio da linha. O Center, ele tem a função de pegar o centro de um círculo, tá? Geometric Center também tem essa função, porém não é interessante. Node, o que é o Node? O Node é quando eu divido, por exemplo, uma linha em vários segmentos, ele vai mostrar para mim os segmentos, exatamente onde foi dividido. Ele vai mostrar aonde que eu dividi. Por exemplo, essa linha aqui, ó. Se eu dividisse essa linha aqui em várias partes, ele iria mostrar para mim aonde estaria a divisão dessas partes. Então, o quadrante, ele tem a função de pegar, né, digamos assim, dentro de um círculo, os quatro, não diria canto, que círculo não tem canto, mas os quadriláteros do círculo, né? Intersection, a intersecção, tangente, a tangência, perpendicular, essa aqui também eu posso clicar e manter marcado.
Nearest, algumas vezes, né, eu poderia marcar, por quê? Porque o nearest, ele seria o pega tudo, né? Então, ele é aquele que pega tudo quanto é ponto. Então, não é interessante nem sempre mantê-lo ligado. A aparente intersecção, paralelo, extensão, inserção são essenciais, porém não é tão utilizado com frequência. Feito isso, endpoint, midpoint, center, perpendicular, eu dou um OK, certo? E venho observar aqui se está ligado, aqui no caso, por exemplo, o meu snap, para que ele possa então aparecer aqui meu ponto de captura, ok? Espero que tenha ficado bem claro. Fechando aqui, vamos voltar lá para o nosso projetinho. E nós vamos fazer o que agora? Só para vocês terem uma ideia, nós vamos clicar aqui, ó, com o comando midpoint, o captura habilitado. Eu clico aqui, puxo uma linha para cá, fechando então uma linha exatamente no centro, aonde eu vou lançar uma porta. E eu vou dar um offset de deslocamento, olha só, na medida de, se uma porta vai ter 70, uma medida de 35 centímetros, dou um Enter, virou um pontinho, aqui ó, um pickbox, cliquei para cima, cliquei para baixo, olha só, então dividi exatamente este vão em uma divisão de 35 com 35, que somando dá o vão de 70 da porta. Tiro esta linha do centro, né, com a borracha, e com o comando Trim, dou um Enter e faço a abertura da passagem. Ok? Próxima aula nós continuamos.